No horizonte, um sol derretido abre caminho sobre as pradarias infinitas, iluminando o mundo com tons de dourado e carmesim. Um vento quente serpenteia pelas altas gramíneas da savana, fazendo-as balançar como um oceano vivo. Ao longe, as silhuetas das acácias se erguem como guardiãs pacientes, suas copas recortadas contra um céu que já promete calor e sofrimento. Sob este vasto céu, algo se move. Próximo ao chão, poderoso, deliberado. Uma sombra que se confunde com a própria terra. Ela para e escuta. Uma brisa suave traz o aroma da vida e da morte. E então, o som. Não o rugido dominante dos leões, não o trombetear dos elefantes, mas uma risada staccato e sinistra que causa arrepios na espinha de presas e predadores. É o riso do caçador mais incompreendido da África. Bem-vindo ao mundo da hiena africana. Aqui, a sobrevivência é um eterno jogo de xadrez, jogado sob o sol escaldante e o manto da noite. Manadas de gnus atravessam as planícies com estrondo. Cascos de zebra rufando um aviso a todos que ousam persegui-los. Leões espreitam em silêncio, com os olhos fixos nos fracos, nos lentos, nos azarados. E nas sombras, hienas aguardam, não apenas para catar lixo, como afirma a lenda, mas para enganar, sobreviver e lutar. Seus dias são marcados por testes constantes, defender presas de clãs rivais, roubar oportunidades de predadores mais fortes e proteger seus filhotes de um mundo implacável. Cada encontro é uma aposta, onde a inteligência pode pesar tanto quanto a força. Este é o Serengeti, um reino que se estende por mais de 30 mil quilômetros quadrados das terras mais selvagens da África Oriental. Na estação seca, a grama fica plana e quebradiça, rachando sob os pés como pergaminho estilhaçado. Os rios encolhem em veios estreitos e lamacentos, forçando os animais a compartilhar preciosos poços de água. Na estação chuvosa, as planícies se transformam em mares esmeralda, alimentando milhões de herbívoros e, por sua vez, aqueles que os caçam. Para a hiena, cada mudança nesta paisagem é um chamado para se adaptar. Elas leem os ventos, os rastros, o próprio ritmo da terra sob seus pés. Este não é apenas um lar, é um campo de batalha, um teste interminável de habilidade e sobrevivência. E conforme a luz da manhã se intensifica, o clã se agita. Pronto para escrever outro capítulo de uma história que levou milhões de anos para ser escrita. O reino da hiena africana não é definido por muros de pedra ou portões de ferro. É um império construído de terra, grama, vento e tempo. O coração deste império bate mais forte nas savanas, vastas planícies ensolaradas onde gramíneas douradas se estendem ininterruptas até o horizonte. Aqui, a terra é aberta, exposta e implacável. A hiena prospera nessa vastidão, onde o olhar pode percorrer quilômetros e o olfato captar o mais tênue cheiro de um antílope ferido, carregado pela brisa. Este é um reino onde velocidade e resistência importam, onde um caçador pode ver sua presa e ser visto em troca. Além das planícies, os campos dão lugar a bosques dispersos. Nesses habitats fragmentados, a sombra das acácias e marulas oferece um refúgio do sol escaldante do meio-dia. É aqui que as hienas descansam no calor do dia, escondidas nas sombras salpicadas, com as orelhas abanando ao som do zumbido das cigarras. As árvores também marcam o território de outros moradores. Leopardos em seus galhos altos, girafas arrancando folhas das copas das árvores e elefantes abrindo caminhos ancestrais pela vegetação rasteira. Mais além, o alcance da hiena se estende a semidesertos,
lugares onde a terra é uma paleta opaca de poeira e pedra. A chuva é uma visitante rara aqui e a vida se agarra teimosamente à existência. Para uma hiena, a sobrevivência nessas terras esparsas depende da memória, de saber a localização dos últimos poços de água, de lembrar as rotas dos rebanhos migratórios e de conservar energia até a chegada do momento de atacar. As estações mudam e a terra muda com elas. Na estação seca, a grama murcha, transformando-se em caules quebradiços, e os rios se retraem em faixas estreitas e lamacentas. As presas emagrecem. Seus movimentos são impulsionados tanto pela sede quanto pela fome. As hienas acompanham de perto essas migrações, percorrendo vastas distâncias em busca de oportunidades. A terra seca favorece os caçadores de resistência, e o coração e os pulmões potentes da hiena a tornam uma das caçadoras mais implacáveis das planícies. Quando chega a estação chuvosa, a transformação é dramática. O céu se abre e as chuvas varrem a terra como lençóis prateados. A grama brota da noite para o dia, brotos jovens transbordando de vida. Gnus, zebras e gazelas retornam aos milhares, trazendo uma estação de abundância. Mas mesmo em tempos de fartura, a competição se intensifica. Leões recuperam seus territórios de caça. Crocodilos aguardam em rios caudalosos e abutres circulam pacientemente sobre suas cabeças. A estratégia da hiena muda de longas perseguições para emboscadas rápidas e roubos oportunistas, conservando energia em um mundo agora repleto de rivais. O próprio terreno molda cada movimento da hiena. Em planícies abertas, eles dependem de sua resistência bruta, caçando presas até a exaustão. Em florestas, eles serpenteiam pelas sombras, usando árvores e cupinzeiros como cobertura. Em zonas rochosas e áridas, eles recorrem à coleta de alimentos como tática principal, com suas mandíbulas poderosas, reduzindo ossos a lascas, extraindo cada grama de alimento do que os outros deixam para trás. A hiena africana não apenas sobrevive nessas paisagens variadas, como também as submete à sua vontade, lendo cada cheiro, cada mudança no vento, cada mudança no comportamento daqueles que compartilham seu reino. E neste vasto reino em constante mudança, a adaptabilidade é a coroa que ela melhor ostenta. No imaginário popular, a hiena tem um rosto único, o de trapaceira malhada das planícies africanas. Mas a verdade é mais complexa. A família das hienas é uma linhagem diversa e antiga, dividida em 4 espécies muito diferentes, cada uma moldada pelas paisagens que domina. A maior do clã, a hiena malhada, tem quase 1 metro de altura e pesa até 90 quilos. Sua pelagem dourada areia é marcada por rosetas escuras, camuflando-se contra as gramíneas fulvas. Essas são as hienas que a maioria das pessoas imagina. Musculosas, de ombros largos e com aquele inconfundível dorso curvado. As hienas malhadas são caçadoras implacáveis, capazes de levar suas presas à exaustão por vários quilômetros. Elas também vasculham o lixo com eficiência implacável, esmagando ossos com mandíbulas que podem gerar mais de 450 quilos de pressão por centímetro quadrado. Sua distribuição abrange toda a África subsaariana, das vastas planícies do Serengeti às matas do sul da África. E no cerne de seu sucesso está a inteligência, estruturas sociais complexas, lideradas por fêmeas dominantes, que podem superar muitos rivais. Mas na tranquilidade enluarada do norte e leste da África, a hiena listrada se move como um sussurro. Menor que sua prima malhada, pesando entre 30 e 40 quilos, ela ostenta uma pelagem cinza acinzentada, listrada com linhas pretas. Sua crina, que vai da cabeça à cauda, se eriça quando ameaçada, dobrando seu tamanho aparente. Ao contrário da hiena malhada, presa a um clã, a hiena listrada é uma nômade solitária. Alimenta-se principalmente de carniça, frutas e pequenos animais,
o que a torna mais oportunista do que especialista. Encontrada não apenas na África, mas também no Oriente Médio e na Índia, a hiena listrada sobrevive evitando conflitos diretos, uma sombra na periferia, prosperando onde predadores mais ousados poderiam perecer. No deserto do Kalahari e na costa dos esqueletos da Namíbia, a hiena marrom vagueia pelas dunas e afloramentos rochosos, com uma pelagem felpuda, marrom escura e rosto pálido. É talvez a mais fantasmagórica de sua espécie. Pesando entre 40 e 55 quilos, a hiena marrom sobrevive em um dos ambientes mais hostis da Terra. Aqui, as presas são escassas e a água ainda mais. A hiena parda adaptou-se a um estilo de vida quase exclusivamente necrófago, percorrendo até 50 quilômetros em uma única noite em busca de alimento. Ela consegue arrancar cada pedaço de uma carcaça e digerir até os tendões e couros mais resistentes. Este nômade sobrevive não pela velocidade ou força, mas pela pura resistência e por uma memória extraordinária de cada local de carcaça e fonte de água em seu habitat. O menor e mais delicado da família das hienas, o lobo formigueiro, é uma anomalia silenciosa. Com um tamanho corporal semelhante ao da hiena listrada, mas pesando apenas 8 a 14 quilos, tem a constituição de um predador, mas a dieta de um insetívoro. Sua presa favorita? Cupins, milhares deles. O focinho estreito e a língua pegajosa do lobo formigueiro são ferramentas perfeitas para saquear cupinzeiros sob o manto da escuridão. Encontrado no leste e sul da África, não representa ameaça para presas grandes, mas desempenha um papel vital no controle de populações de insetos. É um lembrete de que nem todas as hienas vivem do poder de esmagar dentes e ossos. Algumas sobrevivem por meio de precisão e especialização. 4 rostos, 4 estratégias, 4 respostas para a mesma pergunta. Como sobreviver em um mundo onde a sobrevivência nunca é garantida? Juntos, eles contam a história de uma família que sobreviveu a eras glaciais, a mudança de continentes e a ascensão e queda de impérios. E ainda prospera hoje. A hiena africana não é simplesmente um animal. É a soma de milhões de anos de refinamento implacável. O produto de uma corrida armamentista evolutiva, na qual apenas os mais adaptáveis sobreviveram. Cada músculo, cada dente, cada sentido foi forjado pelas exigências da sobrevivência. Quando uma hiena se alimenta, não há parte da carcaça que seja dura demais para ser conquistada. Seu enorme crânio abriga músculos da mandíbula tão poderosos que podem romper ossos da perna tão grossos quanto o pulso de um homem. Com uma força de mordida superior a 450 kg por polegada quadrada, as hienas estão entre os trituradores de ossos mais eficientes da natureza. Onde outros predadores deixam restos, a hiena deixa poeira, estilhaçando ossos para extrair a rica medula de dentro. Esse apetite pelo indigesto não é acidental. Seu sistema digestivo único, imerso em ácidos muito mais fortes do que os da maioria dos mamíferos, consegue dissolver não apenas carne, mas também cartilagem e ossos. Em menos de 24 horas, o que antes era um animal inteiro é reduzido a nada além de uma leve marca na poeira. Essa eficiência deixa pouco desperdício e, nas estações mais secas, é a diferença entre a sobrevivência e a fome. O nariz de uma hiena é um arquivo vivo da savana. Com uma única respiração, ela pode decifrar a idade de uma presa, a direção da migração dos rebanhos e até mesmo a saúde de um animal a quilômetros de distância. Sua audição é igualmente formidável. Orelhas grandes e arredondadas giram como antenas de radar, captando os chamados distantes de presas aflitas ou os gritos territoriais de clãs rivais. Na escuridão, essas orelhas captam o leve farfalhar da grama sob um casco ou o sutil movimento de um corpo na noite. E há também a visão.
Enquanto a luz do dia revela o mundo em nítido relevo, é sob o manto da noite que a hiena se torna verdadeiramente formidável. Pupilas grandes e uma camada reflexiva ocular, o tapetum lucidum, amplificam o luar, transformando o breu em um mundo de prata e sombras. No escuro, o caçador enxerga tão claramente quanto a luz do dia, enquanto muitas presas tropeçam na cegueira. A savana favorece não apenas a velocidade, mas também a resistência, e a hiena é feita para ambos. Membros anteriores, longos e musculosos, conferem-lhes um andar firme e firme, enquanto o dorso inclinado reduz o arrasto e as mantém equilibradas em terrenos irregulares. Enquanto uma chita pode disparar em disparada por segundos, a hiena é uma maratonista. Ela pode perseguir uma presa por quilômetros, desgastando-a até que a exaustão a force a cometer um erro. Essa perseguição implacável é uma arma em si. Poucos animais conseguem sobreviver à hiena quando ela se dedica à caça. A história da hiena começa há mais de 20 milhões de anos. Seus ancestrais não eram os predadores cacarejantes que conhecemos hoje, mas pequenas criaturas semelhantes a civetas que rondavam florestas antigas. Ao longo de milênios, à medida que o clima mudava e as pastagens substituíam as florestas, elas se adaptaram, algumas se tornando caçadoras velozes de planícies abertas, outras se especializando em necrófagos, e uma delas, o lobo formigueiro, se dedicou a uma vida de cupins. As hienas de hoje são as sobreviventes dessa longa jornada evolutiva. Seus corpos carregam as marcas da resistência, adaptabilidade e oportunismo, características que as acompanharam durante eras glaciais, a ascensão da humanidade e as infinitas provações do coração selvagem da África. Ao contrário do bando de leões, onde os machos dominam a hierarquia, o clã das hienas é governado por uma matriarca, uma líder formidável cuja autoridade é absoluta. Desde o momento em que ascende ao trono, ela controla o acesso à comida, as oportunidades de reprodução e o próprio destino de seus subordinados. À primeira vista, a estrutura do clã pode parecer estranha, até mesmo retrógrada. As fêmeas são maiores e mais agressivas que os machos, com músculos robustos devido às exigências da liderança. Elas herdam a posição social de suas mães, um privilégio transmitido de geração em geração. Uma filha de alta linhagem pode superar todos os homens do clã desde o nascimento, mesmo aqueles com o dobro de sua idade. Os machos, por outro lado, vivem à mercê da hierarquia feminina. Chegam ao clã como forasteiros, competindo por aceitação por meio da paciência, submissão e serviço. Para um macho, a sobrevivência nessa ordem social não se resume à força bruta, mas sim à resistência, à escolha do momento certo e à construção cuidadosa de alianças. Cada membro do clã sabe o seu lugar. A posição social determina quem come primeiro após uma caçada, quem lidera as caçadas e até quem recebe reforços em uma luta. As disputas geralmente são resolvidas não pela violência, mas por meio de sinais sutis. Uma cabeça erguida, um rabo abaixado, uma breve exposição dos dentes. A matriarca permanece no topo, sem ser desafiada, e seu domínio é reforçado diariamente. Ela come primeiro, lidera confrontos contra clãs rivais e disciplina subordinados que se excedem. Sua palavra é lei, proferida não em linguagem humana, mas em postura corporal, vocalizações e pura presença física. O poder de uma matriarca não se mantém apenas pela força. Ele se constrói por meio de alianças, principalmente com suas filhas e outras mulheres de alto escalão, que formam um círculo interno leal. Juntas, elas podem dominar rivais, defender abates e controlar valiosos esconderijos. Seu domínio também é psicológico. Os membros mais jovens do clã aprendem cedo que desafiar a matriarca tem um custo. Um olhar furioso, uma investida repentina ou o roubo rápido de uma refeição bastam para lembrá-los da ordem das coisas. Essa hierarquia é tão arraigada
que mesmo na sua ausência, sua autoridade perdura. Subordinados hesitam antes de reivindicar comida ou espaço que a matriarca possa desejar, com uma coroa invisível repousando sobre sua cabeça, esteja ela presente ou não. A vida dentro do clã é um ato de equilíbrio constante. Aliados hoje podem ser rivais amanhã. Favores como compartilhar comida ou ajudar em uma escaramuça não são atos de gentileza, mas investimentos em lealdade futura. Uma hiena de posição inferior pode subir lentamente na hierarquia, oferecendo apoio consistente a fêmeas de posição superior, embora a subida seja longa e perigosa. Para a Mitra matriarca, a liderança é um jogo de estratégia sem fim. Ela deve ser forte o suficiente para repelir desafios, sábia o suficiente para manter a lealdade e implacável o suficiente para dar o exemplo quando necessário. Sob a savana iluminada pela lua, a matriarca permanece em meio ao seu clã, de cabeça erguida e ombros eretos, a personificação do controle em um mundo caótico. Ao seu redor, as gargalhadas se elevam na noite, cada voz uma nota na sinfonia de dominância que define o domínio da hiena malhada. Um dia em suas vidas é uma verdadeira aventura. A savana africana acorda lentamente, mas o clã das hienas malhadas já está se mexendo antes mesmo que a primeira luz atinja o horizonte. A matriarca se levanta primeiro, esticando seu pescoço poderoso e sacudindo a poeira da noite anterior. Seus olhos, adaptados a pouca luz, percorrem as silhuetas adormecidas de seu clã. Alguns membros mais jovens bocejam, exibindo fileiras de dentes feitos para esmagar ossos, e os filhotes correm em direção às mães para uma rápida mamada matinal. O amanhecer traz movimento. O ar mais fresco é perfeito para patrulhas. As hienas são ferozmente territoriais, e os limites de seu alcance não são apenas linhas invisíveis, são linhas de vida. Patrulhas não são passeios casuais, são declarações. As marcas de cheiro que deixam para trás alertam os intrusos, enquanto gritos profundos e assustadores ondulam pelas pastagens como um lembrete vocal. Esta terra nos pertence. Ocasionalmente elas encontram clãs vizinhos, e a tensão é instantânea. Caudas eretas, cabeças erguidas, rosnados baixos. A maioria dos confrontos termina em blefes e intimidação. Mas quando comida ou orgulho estão em jogo, escaramuças podem eclodir. No meio da manhã, o clã se divide em grupos menores. Alguns membros partem para caçar, outros para catar restos. As hienas são oportunistas, igualmente habilidosas em abater presas vivas e desmanchar carcaças. A caçada é um jogo de resistência. Em vez de corridas rápidas como as das chitas, as hienas se baseiam em perseguições constantes e implacáveis. Elas conseguem manter o ritmo por quilômetros até que sua presa, geralmente um filhote de gnu ou uma zebra, se canse e diminua o ritmo. Aqueles que não caçam vasculham a terra em busca de restos. O cheiro de decomposição que repele a maioria dos animais é um sinal de alerta para eles. Seus sistemas digestivos conseguem processar quase tudo: carne, osso, pele e até cascos, transformando resíduos em combustível. À tarde, o calor é implacável. O clã se refugia na sombra, sob acácias espinhosas ou em tocas rasas. Aqui, o lado social da vida das hienas floresce. Os filhotes brincam, simulando lutas para aprimorar suas habilidades. Os adultos se limpam, remexendo os pelos em busca de parasitas, reforçando laços e alianças. Essas horas tranquilas enganam. Embora pareçam preguiçosas, os ouvidos do clã nunca param de escutar. Seus narizes nunca param de sondar o vento em busca de odores de oportunidade ou perigo. Ao cair da noite, a temperatura cai e a energia retorna. Este é o melhor momento para a caça. O clã se reagrupa, às vezes com mais de uma dúzia de membros, e trabalha em conjunto para abater presas maiores. A comunicação é constante, com gritos baixos, grunhidos e posturas que coordenam seus movimentos. A noite na savana lhes pertence,
Sua visão noturna rivaliza com a das corujas, e seu olfato pode detectar carniça a quilômetros de distância. A escuridão, que protege muitos animais, só aumenta a vantagem da hiena. Mas as mudanças sazonais alteram esse ritmo. Na estação seca, as fontes de água diminuem, forçando patrulhas mais longas e confrontos tensos com leões ou hienas rivais. As presas escasseiam e a coleta de alimentos se torna essencial. Na estação chuvosa, a abundância retorna, mas também os riscos. Rios transbordando, vegetação densa escondendo predadores e a necessidade de proteger filhotes vulneráveis de uma onda de cobras e aves de rapina. Não importa o desafio, a fome, os rivais ou o ambiente implacável, o dia da hiena malhada é uma aula magistral de sobrevivência. Adaptável, implacável e unida pelos laços inabaláveis do clã. Se você achava que as hienas só ficavam à espreita, esperando para roubar sobras, chegou a hora de aplaudi-las de pé. Porque essas caçadoras malhadas têm um repertório de estratégias de caça que deixaria até um estrategista experiente com inveja. Claro, elas são necrófagas infames, mas quando decidem ir atrás de suas presas, é puro caos calculado. E funciona. A caça às hienas nem sempre é um esporte em grupo, nem sempre é um ato individual. Depende do tamanho e da velocidade do alvo. Para animais menores, como lebres, javalis ou pássaros, uma hiena solitária costuma ser suficiente. É preciso furtividade, velocidade e um ataque rápido. Mas para presas maiores, como gnus ou zebras, o trabalho em equipe entra em jogo. Imagine um esquadrão de ataque coordenado. Várias hienas se espalhando, mirando no membro mais fraco ou isolado do rebanho, usando a resistência para exaurir sua presa. Hienas não são feitas para corridas velozes como as chitas. Sua arma é a resistência. Elas podem perseguir um animal por quilômetros, desgastando-o até que a presa exausta cometa um erro fatal. É uma caça persistente, turbinada, e com suas mandíbulas esmagadoras de ossos, o fim é rápido e decisivo. Claro, nem todas as caçadas começam do zero. As hienas são oportunistas, e roubar uma refeição costuma ser mais eficiente do que persegui-la. Se outro predador, digamos, uma chita, derruba uma presa, as hienas não hesitam em invadir a festa. E uma vez lá, elas não pedem educadamente uma parte. Elas a pegam. Sua grande quantidade e atitude destemida fazem com que até mesmo os leões, os chamados reis da savana, às vezes percam seu almoço para um clã de hienas determinado. Mas esta não é uma via de mão única. Os leões retribuem o favor intimidando as hienas para que elas não consigam caçar. Na verdade, hienas e leões estão presos em uma rivalidade constante e secular. Em parte inimigos, em parte concorrentes, em parte vizinhos relutantes. Quando as hienas superam os leões em número, elas atacam para recuperar uma carcaça, cercando os grandes felinos e usando gritos altos e arrepiantes para intimidá-los. Quando os leões têm vantagem, as hienas se dispersam em uma nuvem de poeira e rosnados. E defender uma presa? É aí que a coisa fica barulhenta. Um clã de hienas reunido em volta de uma carcaça é pura sobrecarga sensorial. Rosnados, cacarejos e, ocasionalmente, uma risadinha aguda. Tudo enquanto mandíbulas trituram ossos como se fossem palitos de pão. Não se trata de um ruído aleatório, mas de uma rede de comunicação acirrada. Elas negociam ordens de alimentação, alertam sobre ameaças e pedem reforços caso intrusos se aproximem. As mudanças sazonais também influenciam a caça. Durante a estação chuvosa, as presas são abundantes e fortes, o que significa que as caçadas são mais longas e exaustivas. Na estação seca, a escassez altera o equilíbrio. Animais enfraquecidos tornam-se alvos mais fáceis. Mas a competição com outros predadores dispara. Cada abate conta, e o risco de uma tomada de poder é maior. Para as hienas malhadas, a
caça não se resume apenas a conseguir comida, mas também a sobrevivência, a estratégia e a alimentação do clã em um mundo implacável. Seja perseguindo uma presa em uma perseguição implacável, enganando rivais ou atacando uma carcaça roubada, elas provam uma coisa repetidamente. Na arte da sobrevivência, não há vergonha em misturar criatividade com astúcia. Se você já assistiu a um documentário sobre vida selvagem do início dos anos 200, é provável que tenha ouvido o narrador declarar dramaticamente: "A hiena, a necrófaga da natureza." E então, uma música sinistra e uma cena do animal espreitando perto da presa de um leão. Mas a questão é que essa é apenas metade da história. E é a metade que vem sendo injustamente repetida há décadas. As hienas não são apenas necrófagas. Na verdade, as hienas malhadas são caçadoras incríveis. Algumas das mais bem-sucedidas da África. Pesquisas mostram que, em certas regiões, até 60 a 70% de suas refeições vêm de suas próprias presas, e não de roubos. Isso está muito longe do estereótipo preguiçoso de quem rouba carcaças. E quando caçam, o fazem com uma eficiência que faria até um leão anotar. A caça às hienas é uma mistura de resistência, trabalho em equipe e estratégia. Imagine uma matilha de lobos, mas com mais resistência e disposição para perseguir a presa por quilômetros, se necessário. Eles caçam de tudo, de gnus a zebras, lendo os movimentos do rebanho, isolando o indivíduo mais fraco e pressionando até a exaustão pender a balança a seu favor. Mesmo caçando sozinha, uma hiena ainda pode abater antílopes menores ou animais jovens com velocidade e força impressionantes. Então, por que o rótulo de necrófagos? Bem, porque eles realmente catam, e são muito bons nisso. As hienas conseguem sentir o cheiro de uma presa fresca a quilômetros de distância, e suas mandíbulas esmagadoras de ossos permitem que elas devorem até o último pedacinho, do músculo à medula. Em um ecossistema onde o lixo é mortal, as hienas desempenham o papel vital de equipe de limpeza da natureza, prevenindo a propagação de doenças ao consumir o que outros predadores deixam para trás. Mas é aqui que a coisa fica complicada, literal e figurativamente. Hienas competem ferozmente por carcaças com leões, leopardos, chacais e abutres. E, ao contrário do que a cultura pop pode sugerir, nem sempre são as hienas que roubam. Estudos e observações de campo revelam que os leões roubam mais presas das hienas do que o contrário. Sim, o chamado rei das feras frequentemente desempenha o papel de ladrão oportunista. As hienas são simplesmente ousadas e barulhentas o suficiente para fazer sua defesa parecer agressão. Quando uma carcaça se torna território disputado, o caos se instala, com rosnados, mordidas que quebram ossos, poeira voando e aquela risada sinistra de hiena ecoando pela savana. Às vezes, eles se mantêm firmes e ficam com a presa. Outras vezes, a força bruta do leão os força a recuar. De qualquer forma, esses confrontos não são covardia, são riscos calculados. Essa vida dupla, como predadora e necrófaga, dá às hienas uma vantagem de sobrevivência. Quando a presa é escassa, a coleta as mantém vivas. Quando a oportunidade bate à porta, elas caçam. E em um ecossistema em constante mudança, com secas, inundações e migrações sazonais, essa adaptabilidade é preciosa. Então, da próxima vez que ouvir alguém chamar uma hiena de necrófaga, pode deixar claro: elas são oportunistas de ponta, caçadoras quando podem, necrófagas quando precisam. Elas não se definem por um estilo de alimentação, mas pelo domínio de ambos. Na grande história da savana, a hiena não é a personagem secundária à espreita. Ela é uma figura central, que prospera não porque se encaixa em um padrão único, mas porque o quebra. Se você já ouviu uma hiena, sabe que é inquietante. Algo entre uma risada maníaca e uma trilha sonora de filme de terror. Seu riso
a tornou um dos animais mais incompreendidos da África. Mas esses sons não são apenas ruídos aleatórios. Eles fazem parte de uma linguagem complexa que as ajuda a sobreviver em um mundo cheio de competição, perigo e drama. Vamos começar com o som mais famoso deles: a risadinha. É uma série rápida e aguda de notas tagarelas que fazem você pensar que a hiena acabou de ouvir a piada mais engraçada da savana. Mas, na realidade, geralmente é um sinal de estresse ou submissão. Quando uma hiena de nível inferior encontra comida, mas sente uma de nível superior se aproximando, ela pode rir como se dissesse: Ok, entendi, você está no comando. Por favor, não me morda. Em outras palavras, essa risada é basicamente a versão hiena do riso nervoso em uma entrevista de emprego. Depois, há o whoop, um chamado longo e sinistro que começa baixo e aumenta de tom antes de cair no final. Esta é a ferramenta de comunicação de longa distância da hiena, como um megafone da savana. Um whoop pode ser ouvido por vários quilômetros, informando aos membros do clã onde o autor está ou sinalizando uma reunião quando é hora de afugentar os leões de uma caçada. É o texto em grupo do mundo das hienas, só que não é possível silenciá-lo. Eles também têm rosnados e rosnados, geralmente reservados para momentos de ânimo exaltado, como brigas por comida ou para impor a hierarquia do clã. São avisos de curto alcance, basicamente dizendo: afaste-se ou eu mostro porque a força do meu maxilar é famosa. Mas é aqui que a coisa fica fascinante. As hienas não dependem apenas do som. Elas são mestres da comunicação não verbal. Uma cauda erguida pode sinalizar excitação ou agressão. Orelhas achatadas? Isso é submissão. Até a maneira como se movem, com as pernas rígidas quando se posicionam, relaxadas quando calmas, acrescenta camadas ao seu diálogo social. Cada contração, olhar e passo faz parte da conversa. Pesquisadores descobriram que cada hiena possui uma assinatura vocal única, especialmente em seus gritos, o que significa que os membros do clã conseguem reconhecer indivíduos apenas pelo som. Imagine identificar a risada do seu amigo em um estádio lotado. É assim que as hienas operam, só que o estádio é uma vasta planície africana. E aqui está algo que pode te surpreender. As hienas conseguem manipular esses sinais vocais para fins estratégicos. Uma única hiena pode gritar repetidamente para fazer parecer que há mais membros do clã por perto, impedindo os rivais de se aproximarem. É um blefe no estilo do reino animal. Então, por que toda essa complexidade? Porque as hienas vivem em alguns dos ecossistemas mais competitivos da Terra. Coordenar caçadas, defender presas, lidar com rivalidades, nada disso funciona sem um sistema de comunicação rápido, flexível e claro. Sua linguagem vocal e física é seu kit de ferramentas de sobrevivência. Da próxima vez que ouvir aquela gargalhada infame, lembre-se, não é apenas uma risada assustadora. Pode ser um subordinado nervoso, evitando uma mordida, um chamado para um banquete à meia-noite, ou um blefe inteligente para manter intrusos longe. No mundo das hienas, cada som tem uma história. Quando se trata de romance, as hienas malhadas não acendem exatamente velas e tocam música suave. O namoro neste mundo tem menos a ver com poesia e mais com persistência, paciência e uma pitada de política. Os machos abordam as fêmeas com cautela, muita cautela, porque na sociedade das hienas, as fêmeas comandam o espetáculo, e um movimento em falso pode resultar em uma mordida rápida. Hienas machos, especialmente os jovens e de baixa patente, costumam passar meses cortejando uma fêmea, rondando-a, seguindo-a em caçadas, oferecendo cumprimentos submissos e, essencialmente, provando que não serão uma ameaça para ela ou seus filhotes. Não se trata apenas de atração física, trata-se de confiança. Como as fêmeas são dominantes,
Os machos não podem forçar o acasalamento. Eles devem esperar até que a fêmea esteja receptiva, o que acontece durante seu breve período de estro. Se ela gostar da paciência e persistência dele, ela lhe dará uma chance. Na sociedade das hienas, a pessoa com quem você nasce pode moldar todo o seu futuro. Fêmeas de alto escalão têm a primeira escolha de alimento e a melhor proteção do clã. Isso significa que podem produzir filhotes mais saudáveis e fortes e desmamá-los mais cedo. Fêmeas de baixo escalão, por outro lado, frequentemente enfrentam dificuldades. Menos acesso a alimentos significa que seu suprimento de leite pode ser limitado e seus filhotes enfrentam maior mortalidade. Estudos mostram que as taxas de sobrevivência de filhotes são significativamente maiores para mães de alto escalão, reforçando a escala social de uma geração para a outra. Talvez o fato mais famoso e incompreendido sobre as hienas malhadas fêmeas seja sua anatomia reprodutiva incomum. Elas possuem um pseudopênis, um clitóris alongado, através do qual acasalam e dão à luz. Essa característica está ligada aos altos níveis de hormônios semelhantes à testosterona nas fêmeas, que contribuem para sua dominância e constituição muscular. No entanto, também torna o parto extremamente arriscado. O canal de parto é estreito e as mães de primeira viagem frequentemente perdem seus primeiros filhotes devido a complicações. Apesar dos perigos, essa biologia é um pilar fundamental de seu poder matriarcal. Assim que os filhotes nascem, geralmente 1 ou 2 por ninhada, eles nascem com os olhos abertos e os dentinhos já no lugar. Desde o momento em que chegam ao mundo, são impulsivos e, em alguns casos, os irmãos da ninhada podem até lutar até a morte em disputa pelo leite. Para os sobreviventes, a vida gira em torno da toca da mãe e de seus cuidados. As mães amamentam seus filhotes exclusivamente por até 1 ano, um dos períodos de amamentação mais longos entre os carnívoros, embora os filhotes comecem a beliscar carne já aos 3 meses. Ao contrário dos leões, as hienas não dependem da criação cooperativa dos filhotes. Cada mãe cuida de seus próprios filhotes, embora a toca comunitária permita que os filhotes se socializem e aprendam habilidades sociais precoces. A posição social da mãe determina a rapidez com que os filhotes são apresentados aos membros do clã e a frequência com que podem se alimentar após a caça. Filhotes de posição elevada podem ousadamente abrir caminho para na frente, enquanto filhotes de posição inferior permanecem nas bordas, aprendendo a pegar restos sem atrair muita atenção. No mundo das hienas, o amor não é só flores, mas sim sobrevivência, genética e estratégia. Da escolha de parceiros à proteção feroz de seus filhotes, cada movimento é calculado para garantir que sua linhagem prospere no cenário brutal e competitivo da savana africana. Para as hienas malhadas, o namoro é um jogo longo. A paternidade é um investimento de alto risco e a família é tudo, especialmente se você estiver no topo da hierarquia. No mundo das hienas malhadas, a vida não começa na savana aberta, mas na segurança escura e escondida de uma toca comunitária. Um filhote de hiena recém-nascido chega ao mundo com pelos negros, olhos arregalados e, ao contrário de muitos carnívoros, dentes já erupcionados. Essas não são apenas características fofas de um bebê. São adaptações evolutivas para a sobrevivência em um ambiente competitivo onde cada vantagem conta. Desde o primeiro dia, a vida é um teste e um jogo. Os filhotes mamam exclusivamente na mãe por vários meses, beneficiando-se de um dos leites mais ricos do reino animal, tão rico em nutrientes que rivaliza com o dos mamíferos marinhos. Mas aqui está o problema. Na sociedade das hienas, o leite é um luxo pelo qual se luta. Em ninhadas de 2, o filhote mais forte frequentemente domina o mais fraco, às vezes de forma fatal. Essa rivalidade entre irmãos, chamada
Ciblicídio não é uma agressão irracional, mas sim a maneira implacável da natureza de garantir que pelo menos um filhote sobreviva em tempos difíceis. No entanto, é na brincadeira que os filhotes aprendem as habilidades necessárias para a vida adulta. De lutas a simulações de caça, essas brincadeiras iniciais desenvolvem músculos, aguçam os reflexos e ensinam sinais sociais. Atacar um companheiro de toca pode parecer uma diversão inofensiva, mas também é um treino para emboscar presas na natureza. Os filhotes também aprendem seu lugar na hierarquia rígida do clã desde cedo. Os filhotes de fêmeas de alto escalão automaticamente superam a maioria dos adultos, até mesmo os machos grandes, o que lhes dá prioridade nas fontes de alimento. A vida na toca está longe de ser solitária. Tocas comunitárias são centros movimentados onde várias mães criam seus filhotes lado a lado. Os filhotes reconhecem o cheiro e as vocalizações únicas de suas mães, facilitando encontrá-las no meio da multidão. Essas tocas também são onde começa a educação dos filhotes sobre a etiqueta das hienas. Eles observam as interações dos adultos, tanto pacíficas quanto agressivas, e lentamente começam a imitar a linguagem corporal e os sinais vocais que os ajudarão mais tarde na vida. Por volta dos 3 meses de idade, a pelagem preta do filhote começa a clarear, adquirindo o conhecido padrão de manchas, sinalizando uma nova fase da vida. Eles começam a se aventurar para fora da toca, sob o olhar atento da mãe e de outros membros do clã. Cada saída é uma mistura de curiosidade e cautela, aprendendo a disposição do território, identificando aliados e rivais e praticando pequenas habilidades de caça a gafanhotos, lagartos ou, ocasionalmente, a ave azarada. Ao completarem 1 ano de idade, os filhotes já desenvolveram uma profunda consciência da estrutura social do clã. Aprenderam quem desafiar, quem evitar e como navegar no delicado equilíbrio entre confiança e cautela. Mesmo assim, continuam dependentes da mãe para se alimentar até o 2º ano de vida. Somente após 2 ou 3 anos se tornam totalmente independentes, prontos para enfrentar os desafios duplos de caçar e manter seu lugar na escala social. Desde o momento em que nascem, os filhotes de hiena são imersos em um curso intensivo de sobrevivência, onde a brincadeira serve como preparação, a rivalidade molda a resiliência e cada interação ensina uma lição. No mundo hostil e competitivo da hiena malhada, a infância não é apenas uma fase, é um treinamento para a vida. Na natureza, a vida de uma hiena malhada gira tanto em torno da sobrevivência quanto da dominância. Apesar de toda a sua astúcia e adaptabilidade, a mortalidade acompanha cada fase de suas vidas. A sociedade das hienas pode parecer agitada e indomável, mas dentro dela, a morte é uma constante, moldando o comportamento, a dinâmica do clã e até mesmo a paisagem que habitam. As taxas de mortalidade são especialmente severas para filhotes. Estudos na África Oriental revelam que entre 40% e 60% dos filhotes nunca chegam à idade adulta. Os primeiros meses são os mais perigosos. Nascidos na segurança da toca, eles enfrentam um paradoxo: proteção contra leões e cães selvagens, mas vulnerabilidade aos seus próprios parentes. A competição entre irmãos, alimentada por sua biologia incomum, onde os filhotes nascem com os olhos abertos e pequenos dentes já presentes, pode se tornar violenta. Em tempos de escassez de alimentos, os filhotes mais fracos podem morrer de fome se o seu irmão de ninhada dominante monopolizar o leite materno. Para os adultos, o perigo se apresenta de muitas formas. A predação é rara, mas possível. Os leões continuam sendo sua maior ameaça natural, capazes de matar hienas adultas durante disputas territoriais ou para defender presas. Crocodilos também representam um perigo perto de fontes de água. A fome é outra assassina silenciosa, embora as hienas malhadas sejam caçadoras e necrófagas engenhosas.
secas, prolongadas, populações de presas em declínio ou competição intensa com outros carnívoros podem levar até as mais resistentes à beira da morte. Doenças também cobram seu preço. Surtos de raiva, cinomose e antraz foram registrados em populações de hienas, às vezes eliminando grandes números em curtos períodos. O que acontece quando uma hiena morre? Aqui, mito e realidade se entrelaçam. As hienas são conhecidas por se aproximarem dos corpos de membros falecidos do clã, cheirando, cutucando e, às vezes, vocalizando. Esses momentos foram interpretados por alguns observadores como uma espécie de funeral, embora seja mais preciso vê-los como um comportamento investigativo, motivado tanto por laços sociais quanto por curiosidade. Ainda assim, tais encontros podem ser marcantes. Os membros do clã podem permanecer ali, emitindo gritos baixos e tristes antes de finalmente se dispersarem. As hienas também são práticas na hora da morte. Como carnívoros oportunistas, às vezes consomem os restos mortais de sua própria espécie. Embora perturbador para a sensibilidade humana, isso faz parte de um papel ecológico mais amplo. Ao consumir carcaças, sejam de presas, rivais ou parentes, as hienas previnem a propagação de doenças e reciclam nutrientes vitais de volta ao meio ambiente. Dessa forma, elas são participantes e guardiãs do ciclo eterno de vida e morte do ecossistema. Este círculo é inescapável, mas essencial. Cada morte de hiena, seja pela garra de um leão, pelo avanço lento da doença ou pela mordida da fome, cria oportunidades para outras. Os necrófagos ganham uma refeição, as plantas ganham nutrientes e o equilíbrio da dinâmica predador-presa muda sutilmente. Na natureza, onde a existência é uma negociação interminável com o destino, a morte nunca é verdadeiramente um fim. É uma transformação. Para a hiena malhada, o círculo da morte é tão essencial à vida quanto sua risada infame. Desde que se observa a savana africana, a rivalidade entre hienas malhadas e leões tem sido uma das histórias mais dramáticas e muitas vezes sangrentas da natureza. Não se trata apenas de competição. É uma rixa ancestral alimentada por dietas sobrepostas, disputas territoriais e uma feroz relutância em recuar. Tanto leões quanto hienas são predadores de topo, com um gosto especial pelo mesmo cardápio. Gnus, zebras, antílopes e até mesmo um filhote de girafa. Seus territórios frequentemente se sobrepõem, especialmente em torno de áreas de caça privilegiadas e poços d'água. As hienas são caçadoras incríveis por si só, mas também são habilidosas em catar alimentos, muitas vezes mirando em presas de leões recém-caçadas. Os leões, por sua vez, roubam prontamente as presas das hienas se tiverem a chance. Essa troca constante de farpas consolidou sua reputação de inimigos mortais. Documentários sobre a vida selvagem e pesquisas de campo capturaram confrontos inesquecíveis. Na região de Masai Mara, observadores registraram um impasse de 20 minutos, onde um bando de leões e um clã de mais de 30 hienas circulavam ao luar, soltando rosnados e gritos no ar noturno. A tensão se dissipou quando as hienas avançaram em conjunto, forçando os leões a abandonar uma carcaça de búfalo meio devorada. Em outro caso, no Parque Nacional de Chobe, em Botsuana, 2 leoas, apesar de estarem em menor número, conseguiram defender sua zebra recém-abatida de quase uma dúzia de hienas determinadas, mostrando que a força bruta às vezes supera a quantidade. Leões são feitos para uma força explosiva. Um único golpe da pata de um leão pode quebrar as costas de uma hiena. Seu grande tamanho e a cooperação social dentro de um bando lhes conferem uma presença formidável em um local de caça. Mas hienas não são fáceis de derrotar. A força de suas mandíbulas é incomparável no mundo carnívoro, capaz de esmagar ossos grandes com facilidade. Um clã grande pode subjugar até o leão mais determinado, usando o assédio implacável para cansar seu inimigo antes de correr para pegar o prêmio.
uma diferença fundamental é a persistência. As hienas conseguem manter um cerco por horas, chegando a recuar e reagrupar-se antes de retornar. Os leões dependem de breves explosões de agressividade e podem abandonar uma matança se sentirem que a luta lhes custará muita energia ou correrá o risco de se ferir. Vitórias nessas batalhas não são apenas uma questão de se gabar, mas também de sobrevivência. Para um clã de hienas, vencer significa alimentar dezenas de bocas famintas. Para os leões, perder uma presa significa desperdício de energia e possivelmente dias antes da próxima refeição. Em alguns casos, o perdedor não apenas passa fome, como pode ser ferido ou até morto durante a batalha. A presença de outros predadores pode alterar o equilíbrio. Leopardos geralmente evitam o contato direto, muitas vezes deixando as presas para qualquer uma das espécies. Chitas, feitas para a velocidade em vez da luta, evitam completamente. Mas às vezes, elefantes ou búfalos intervêm, atacando e dispersando leões e hienas. As hienas também usam sua inteligência estrategicamente. Batedores podem seguir um bando de leões à distância, esperando o momento perfeito para atacar. Os leões, por outro lado, podem perseguir um clã de hienas à noite, quando os predadores estão menos alertas, e mirar nos filhotes perto da toca. No fim das contas, essa rivalidade tem menos a ver com ódio e mais com as leis implacáveis da natureza: comer ou ser comido, vencer ou passar fome. Nas planícies africanas, não há espaço para concessões. Apenas a dança constante e perigosa entre dois dos carnívoros mais formidáveis da natureza. Quando o sol africano se põe no horizonte e a terra é banhada pelo luar prateado, a savana muda de mãos. Os caçadores dominantes durante o dia recuam para as sombras e o turno da noite assume o comando. Entre os predadores noturnos mais temidos e habilidosos estão as hienas, mestres da furtividade, da estratégia e da paciência. As hienas podem não ter as asas de uma coruja, mas a natureza as dotou de uma visão noturna que rivaliza com a de qualquer ave de rapina. Seus grandes olhos voltados para a frente contêm uma densa concentração de bastonetes, os fotorreceptores sensíveis à luz na retina, o que lhes confere excelente visão em condições de pouca luz. O tapetum lucidum, uma camada reflexiva atrás da retina, reflete a luz difusa de volta através dos olhos, dando-lhes efetivamente uma segunda chance de captar fótons. Em termos simples, se você e uma hiena estivessem olhando para a escuridão, elas avistariam o jantar, enquanto vocês ainda estivessem esbarrando nas pedras. À noite é quando as hienas realmente ganham vida. Temperaturas mais amenas permitem que elas percorram distâncias maiores sem superaquecimento, percorrendo até 40 quilômetros em uma única noite em busca de presas. Sob o manto da escuridão, elas dependem da audição aguçada para captar o leve farfalhar da grama, o som distante dos cascos ou os chamados abafados de presas adormecidas. Seus narizes poderosos, capazes de detectar carniça a vários quilômetros de distância, funcionam como rastreadores GPS na natureza. Embora as hienas sejam frequentemente retratadas como necrófagas, a verdade é muito mais impressionante. Elas são caçadoras excepcionais, especialmente à noite. Planícies iluminadas pela lua oferecem visibilidade suficiente para que coordenem ataques furtivos. Elas começam se espalhando, com cada membro do clã se posicionando para bloquear as rotas de fuga. Uma vez escolhido o alvo, talvez um impala desavisado ou um gnu jovem, elas se aproximam silenciosamente antes de dispararem em uma corrida coordenada. Ao contrário dos leões, que muitas vezes dependem de breves explosões de velocidade, as hienas jogam a longo prazo. Sua resistência permite que persigam a presa por vários quilômetros, desgastando-a gradualmente até a exaustão tomar conta. Uma hiena adulta pode correr a 60 km por hora, mas é sua capacidade de manter um ritmo constante e implacável
que garante o sucesso. À noite, oferece às hienas uma vantagem significativa sobre muitos de seus concorrentes. Os leões, embora caçadores noturnos competentes, tendem a caçar no início da noite ou pouco antes do amanhecer. Os leopardos são solitários e seletivos. Mas e as hienas? Elas caçam a qualquer momento após o pôr do sol e frequentemente se aproveitam de presas meio adormecidas, filhotes separados de suas mães ou carcaças que outros predadores abandonam no escuro. Seus gritos sinistros ecoam pelas planícies, servindo tanto como sinais de localização para os membros do clã, quanto como uma guerra psicológica para intimidar rivais. Não se trata apenas de caçar, mas de dominar a noite. A caça noturna não é isenta de riscos. As hienas podem tropeçar em leões territoriais que defenderão suas presas até a morte, ou podem avaliar mal o tamanho e a força de suas presas. Mas sua adaptabilidade garante sua sobrevivência. Mesmo que a caçada fracasse, a escuridão ainda as esconde dos predadores, permitindo que sobrevivam para caçar outro dia. No teatro iluminado pela lua da savana, as hienas são as caçadoras noturnas definitivas, implacáveis, engenhosas e perfeitamente adaptadas a um mundo onde as sombras reinam e somente os mais astutos sobrevivem. Quando as pessoas pensam em inteligência animal, suas mentes geralmente saltam para chimpanzés, golfinhos ou elefantes. Mas poucos percebem que as hienas, sim, aqueles carnívoros cacarejantes e cabeçudos, estão no mesmo patamar mental em aspectos surpreendentes. Subestime uma hiena e você provavelmente acabará sendo enganado. As hienas não são apenas catadoras de lixo que usam força bruta. Elas são operadoras astutas. Na natureza, elas já foram observadas manipulando situações a seu favor. Por exemplo, elas trabalham juntas para distrair um leão enquanto o outro se esgueira para roubar uma carcaça. Em cativeiro, experimentos mostraram que as hienas malhadas conseguem resolver quebra-cabeças mecânicos mais rápido do que alguns primatas, como puxar cordas em sequência ou manipular alavancas para acessar comida. O que é ainda mais impressionante? Elas costumam descobrir as coisas sem tentativa e erro, sugerindo uma capacidade de mapear mentalmente o problema antes de agir. Um estudo de 2009 da Universidade da Califórnia, Berkeley, testou hienas com uma caixa de quebra-cabeça contendo carne. Algumas resolveram o quebra-cabeça em menos de 2 minutos, e quando formadas em pares, se comunicaram com grunhidos suaves e linguagem corporal para coordenar seus esforços. Sem planejamento verbal, mas com um entendimento claro. Você puxa, eu empurro, nós festejamos. Na vasta savana, a sobrevivência depende não apenas de lembrar onde estão os poços d'água, mas também de quem é aliado e quem é rival. As hienas têm uma memória de longo prazo notável, reconhecendo os chamados de cada membro do clã, mesmo após anos de diferença. O grito de cada hiena, seu chamado de longa distância, é tão único quanto uma impressão digital humana. Não se trata apenas de memorizar rostos ou vozes. As hienas compreendem hierarquias sociais com detalhes impressionantes. Elas sabem quem está acima de quem é parente de quem e quais alianças podem alterar o equilíbrio de poder. Essa inteligência social rivaliza com a dos babuínos e é crucial em uma espécie onde o trabalho em equipe determina o acesso a alimentos e direitos de acasalamento. Cientistas vêm desvendando as camadas cognitivas das hienas há décadas. Kay Hollekamp, ecologista comportamental da Universidade Estadual de Michigan, passou mais de 30 anos estudando-as e as considera os carnívoros socialmente mais complexos do mundo. Sua pesquisa sugere que a inteligência delas evoluiu junto com a necessidade de administrar políticas de clã complexas, assim como a inteligência humana surgiu da convivência em grupos sociais complexos.
Outro experimento fascinante utilizou a reprodução de chamados de hienas gravados, quando os pesquisadores reproduziram os sons de várias hienas rivais. Uma hiena solitária recuou. Mas se a reprodução imitasse apenas uma rival, a mesma hiena poderia investigar ou até mesmo desafiar o intruso. Isso mostra que elas não apenas ouvem ruídos, mas também interpretam números e níveis potenciais de ameaça a partir apenas do som. Em muitos testes cognitivos, as hienas malhadas apresentam desempenho tão bom quanto, e às vezes melhor, do que certos primatas. A hipótese do cérebro social, a ideia de que a inteligência se desenvolve para navegar nas relações sociais, se encaixa perfeitamente nas hienas. Assim como os chimpanzés, elas criam estratégias, enganam e cooperam. A principal diferença: elas fazem tudo isso enquanto lidam com uma estrutura de poder matriarcal e sobrevivem em um ambiente implacável. As hienas provam que a inteligência não depende da sua proximidade com os humanos na árvore evolutiva, mas sim da sua capacidade de adaptação, planejamento e desenvolvimento no seu mundo. E, no mundo delas, a inteligência é tão crucial quanto a força da mordida. As hienas são frequentemente retratadas com um único pincel, necrófagas barulhentas com mandíbulas fortes e um talento especial para roubar presas. Mas, escondidos nas vastas savanas, desertos e matagais, encontram-se momentos raros que desafiam seu comportamento clássico, momentos tão incomuns que até mesmo pesquisadores experientes da vida selvagem param de pensar. Uma das aparições mais raras no mundo das hienas é a de uma hiena albina. Com sua pelagem pálida, quase fantasmagórica, e olhos rosados, uma hiena albina é uma aparição surpreendente na natureza. Ao contrário de seus parentes camuflados, esses indivíduos se destacam dramaticamente na paisagem, tornando a sobrevivência um desafio. No entanto, avistamentos documentados, como em partes do Quênia e da África do Sul, mostram que esses animais conseguem viver surpreendentemente muito, auxiliados por sua astúcia e fortes laços sociais. No extremo oposto do espectro estão as hienas melanísticas, revestidas de pelagem negra como a zeviche, que se misturam à noite como sombras vivas. São tão raras que existem apenas algumas poucas fotografias confiáveis, tornando cada avistamento um tesouro para fotógrafos da vida selvagem e pesquisadores genéticos. Ainda mais surpreendentes são os casos em que hienas quebram as leis tácitas da relação predador-presa. Em certos incidentes documentados, um clã de hienas foi observado adotando filhotes órfãos de outras espécies, incluindo gazelas e até leitões de javali. Embora essas adoções não sejam comuns, elas levantam questões fascinantes. Esse instinto maternal teria sido desencadeado pelo estado hormonal de uma hiena fêmea? Ou esses animais seriam mais flexíveis socialmente do que supomos? Alianças estranhas são outra raridade. Embora as hienas sejam conhecidas competidoras de leões e leopardos, estudos de campo e armadilhas fotográficas ocasionalmente revelaram hienas e chacais cooperando em caçadas. Nesses casos, os chacais expulsam presas menores ou distraem o rebanho, enquanto as hienas avançam para a perseguição final. A recompensa é então compartilhada, pelo menos até certo ponto, antes da inevitável disputa pelas sobras. Em outras regiões, hienas necrófagas foram vistas, alimentando-se pacificamente ao lado de leopardos, um comportamento que desafia a dinâmica tensa e competitiva habitual. Alguns pesquisadores especulam que isso pode acontecer em áreas com abundância de alimentos, onde o custo da luta supera os benefícios de defender uma carcaça. Igualmente bizarras são as táticas de caça que não condizem com o manual das hienas. Embora sejam famosas por sua resistência, há relatos de abates em emboscadas, com um grupo à espreita ao longo de trilhas conhecidas de animais, atacando com súbitas explosões de velocidade. Um evento registrado envolveu um ataque coordenado a um avestruz adulto,
com algumas hienas distraindo a ave, enquanto outras cortavam sua rota de fuga. Uma reminiscência assustadora das estratégias de uma alcateia de lobos. Cada um desses comportamentos raros serve como um lembrete de que as hienas são muito mais complexas do que o estereótipo de necrófaga risonha sugere. Elas são oportunistas, inovadoras e, em raras ocasiões, cuidadoras de filhotes que não são seus. Para os observadores da vida selvagem, esses momentos não são apenas curiosidades. São janelas para a incrível adaptabilidade que permitiu às hienas prosperar por milhões de anos em algumas das paisagens mais inóspitas da Terra. Hienas e humanos compartilham uma relação tão antiga quanto a própria história africana, tecida a partir do folclore, do medo, do fascínio e, ocasionalmente, da amizade. Em grande parte da África, as hienas são mais do que apenas animais. São símbolos, presságios e até personagens de histórias antigas transmitidas de geração em geração. No folclore e na mitologia, as hienas frequentemente desempenham papéis que refletem sua natureza astuta. Em muitas lendas africanas, elas são trapaceiras, espertas, mas nem sempre nobres, superando animais maiores e, às vezes, até mesmo humanos. No folclore etíope, o mito Buda retrata as hienas como criaturas sobrenaturais que podem se transformar em humanos, frequentemente acusadas de feitiçaria ou maldade. Essa crença gerou suspeitas no mundo real, com pessoas sendo acusadas de se transformar em hienas à noite para cometer crimes. Em contraste, contos somalis às vezes retratam as hienas como tolas ou glutonas, e sua ganância as leva à ruína. Essas representações conflitantes, temidas e ridicularizadas mostram o quão profundamente as hienas estão arraigadas no imaginário humano. Nas tradições culturais, algumas tribos africanas veem as hienas com certo respeito. Os Maasai do Quênia e da Tanzânia as consideram parte da equipe de limpeza da natureza, reconhecendo seu papel em manter o meio ambiente livre de carcaças em decomposição. Certos grupos chegam a deixar restos de carne do lado de fora das aldeias como oferendas, uma espécie de trégua para impedir que as hienas ataquem o gado. Em Harar, na Etiópia, uma prática secular envolve as noites de alimentação das hienas, nas quais os moradores locais alimentam hienas selvagens com as mãos como parte de um ritual que visa manter a paz entre os humanos e esses predadores. No entanto, os encontros em áreas rurais nem sempre são harmoniosos. Em muitas comunidades agrícolas, as hienas são vistas como ladras de gado. Elas invadem currais de cabras, às vezes arrastando animais na calada da noite, o que tem levado à retaliação dos fazendeiros. Essas tensões são especialmente altas em regiões onde a seca e a perda de habitat empurram as hienas para mais perto de assentamentos humanos, em busca de alimento. Infelizmente, ataques a humanos ocorrem, embora sejam raros. Registros históricos e relatos locais descrevem incidentes em que hienas famintas, frequentemente feridas ou desesperadas, atacam indivíduos adormecidos, especialmente crianças, em aldeias mal protegidas. Esses ataques são mais comuns em períodos de fome ou em zonas de guerra, onde cadáveres e assentamentos abandonados atraem os catadores. Tais eventos alimentam narrativas de medo que persistem há séculos. Ainda assim, a coexistência é possível. Conservacionistas trabalham para educar as comunidades sobre o comportamento das hienas, ensinando métodos para proteger o gado sem recorrer a medidas letais. Reforçar os cercados, usar cercas de espinhos e manter os animais em cercados elevados à noite pode reduzir os conflitos. O ecoturismo também desempenha um papel importante. Reservas de vida selvagem que protegem as hienas geram renda para os moradores locais, graças aos turistas ávidos por observar esses predadores inteligentes em ação. Em Harar,
a alimentação de hienas evoluiu de uma tática de sobrevivência para uma atração turística, com visitantes vindos de todo o mundo para testemunhar o vínculo incomum entre o homem e o animal. Em última análise, a relação entre humanos e hienas é de cautela mútua, moldada por crenças antigas e realidades modernas. Para cada aldeão medroso que as vê como predadoras perigosas, há um contador de histórias que as vê como símbolos de sobrevivência, astúcia e adaptabilidade. As hienas podem rondar os limites dos nossos assentamentos, mas também permanecem em nossas histórias, sempre borrando a linha entre ameaça e mistério. As hienas podem estar entre os predadores mais adaptáveis da África, mas até mesmo sua resiliência está sendo testada por uma onda de ameaças modernas. Embora suas habilidades de caça astutas e cooperativas as tenham mantido no topo da cadeia alimentar por milênios, a atividade humana e as mudanças ambientais estão constantemente erodindo sua fortaleza. Um dos perigos mais significativos para as hienas atualmente é a perda de habitat. Em toda a África, a expansão de assentamentos humanos, projetos de infraestrutura e terras agrícolas têm invadido constantemente savanas, pastagens e territórios florestais. Estradas, cercas e o crescimento urbano fragmentam seus territórios, dificultando a livre circulação dos clãs de hienas em busca de alimento. Essa fragmentação também aumenta os encontros com humanos, frequentemente levando a conflitos. Áreas de caça, antes contínuas, agora são um mosaico de fazendas e cidades, forçando as hienas a se adaptarem a viver mais perto das pessoas, uma situação que raramente termina a seu favor. Embora as hienas não sejam tradicionalmente caçadas em larga escala por sua carne, elas ainda são vítimas de caça ilegal. Em algumas regiões, partes do corpo de hienas são usadas na medicina tradicional ou em rituais, enquanto em outras, elas são capturadas ou envenenadas quando confundidas com predadores de gado. Elas também são vítimas de armadilhas destinadas a outros animais alvos do comércio de carne de caça. Essas armadilhas indiscriminadas não se importam se a vítima é uma gazela, uma zebra ou uma hiena curiosa atraída pelo cheiro de um animal em dificuldades. Talvez a ameaça humana mais direta que as hienas enfrentam venha das mortes por retaliação. Em aldeias rurais onde a pecuária é o principal meio de subsistência, um único ataque a cabras ou gado pode provocar uma reação severa. Os fazendeiros frequentemente respondem com lanças, armas de fogo ou iscas envenenadas para eliminar o que consideram uma praga perigosa. Essas mortes podem exterminar clãs inteiros em certas áreas. A trágica ironia é que muitos desses ataques são oportunistas, frequentemente causados quando as presas naturais são escassas, forçando as hienas a correr riscos que normalmente evitariam. Mesmo para um animal tão engenhoso como a hiena, as mudanças climáticas são um adversário imprevisível. Padrões de precipitação alterados e temperaturas em elevação perturbam o delicado equilíbrio dos ecossistemas africanos. As secas reduzem as populações de presas, forçando os predadores a se deslocarem mais longe e a competirem mais ferozmente por alimento. Por outro lado, chuvas extremas podem inundar tocas, ameaçando a sobrevivência dos filhotes. A mudança climática também afeta a vegetação, influenciando indiretamente os padrões de migração dos herbívoros e a disponibilidade de carniça, os mesmos recursos dos quais as hienas dependem. Embora as hienas malhadas ainda sejam relativamente numerosas em comparação com outros grandes carnívoros, algumas espécies, como a hiena listrada, já são consideradas quase ameaçadas. Sem esforços de conservação direcionados, até mesmo a hiena malhada, que se adapta bem, poderá enfrentar declínios populacionais no futuro. As ameaças que enfrentam estão interligadas. A perda de habitat leva a conflitos humanos, que por sua vez levam a assassinatos em retaliação, enquanto as mudanças climáticas agravam todas essas pressões.
No fim das contas, a sobrevivência das hienas depende de mais do que apenas sua inteligência ou destreza na caça. Ela se baseia em um delicado equilíbrio entre as necessidades humanas e a preservação ecológica, que exige conscientização, estratégias de coexistência e conservação ativa para que esses predadores extraordinários possam prosperar na natureza por gerações futuras. As hienas podem estar entre os predadores mais incompreendidos da África, mas estão longe de ser esquecidas no mundo da conservação. Em todo o continente, ONGs, pesquisadores e comunidades locais trabalham para garantir seu futuro, não apenas como necrófagos, mas como atores ecológicos vitais. Diversas organizações assumiram a responsabilidade pela conservação das hienas, muitas vezes como parte de programas mais amplos de proteção aos carnívoros. O projeto Hiena, na região de Masai Mara, por exemplo, passou décadas monitorando a dinâmica dos clãs, a reprodução e os padrões de caça, revelando a complexidade das sociedades de hienas. O Programa de Conservação de Carnívoros, na Tanzânia, e o Projeto de Pesquisa da Hiena Marrom, na Namíbia, concentram-se tanto no monitoramento científico quanto na proteção direta. Essas iniciativas frequentemente utilizam armadilhas fotográficas, colares com GPS e guardas florestais comunitários para entender os movimentos das hienas e protegê-las de ameaças humanas. Na Etiópia, as hienas se adaptam à vida urbana, particularmente em Harar, onde tradições seculares permitem que elas coexistam com as pessoas em uma harmonia incomum. Um dos maiores desafios para as hienas é a fragmentação do habitat. A expansão de terras agrícolas e estradas pode aprisionar clãs em áreas selvagens cada vez menores. Conservacionistas estão pressionando por corredores de vida selvagem, faixas de terra que conectam áreas protegidas, para permitir que hienas e outros animais circulem livremente sem encontrar muitas barreiras humanas. Parques nacionais e reservas de caça continuam sendo redutos cruciais, mas não são suficientes por si só. Por exemplo, na reserva de caça do Kalahari Central, em Botsuana, as hienas ainda viajam além dos limites do parque em busca de alimento. Manter passagens seguras reduz as chances de assassinatos retaliatórios por fazendeiros e previne o isolamento genético. A conservação a longo prazo depende do apoio local. Em algumas áreas rurais, as hienas ainda são vistas apenas como ladras de gado ou como presságios de infortúnio. ONGs combatem essas percepções por meio de programas educativos em escolas, projetos de contação de histórias que combinam conhecimento tradicional com ciência moderna, e workshops que mostram como os predadores ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas. O envolvimento da comunidade também pode assumir uma forma prática. No Quênia, cercados para gado à prova de predadores, os bomas reduziram os ataques noturnos, aliviando as tensões entre pastores e hienas. Na Namíbia, as reservas comunitárias oferecem aos moradores locais uma participação financeira no turismo de vida selvagem, transformando hienas de pragas temidas em atrações valiosas. No deserto do Namibe, as populações de hienas castanhas se estabilizaram graças à proteção do habitat e ao monitoramento cuidadoso. Já em Harar, na Etiópia, a prática de alimentar hienas, antes puramente cultural, agora funciona como um atrativo turístico que sustenta o interesse em sua sobrevivência. No entanto, a luta está longe de terminar. Em áreas com intensa pressão da caça ilegal ou instabilidade política, os ganhos em termos de conservação podem ser revertidos rapidamente. O comércio ilegal de animais selvagens ainda reivindica partes do corpo das hienas, usadas na medicina tradicional em algumas culturas. As mudanças climáticas também estão remodelando a disponibilidade de presas e o acesso à água, forçando as hienas a encontros mais arriscados com humanos. Apesar desses obstáculos, as hienas permanecem notavelmente adaptáveis. Com pesquisa científica contínua
conectividade de habitats e envolvimento popular, os conservacionistas acreditam que tanto as hienas malhadas quanto as hienas marrons podem prosperar junto com a crescente população humana da África. No fim das contas, salvar as hienas não se trata apenas de proteger uma única espécie, mas sim de preservar a resiliência e a diversidade dos ecossistemas africanos. As hienas sobreviveram às areias movediças do tempo, a eras glaciais, às secas, à ascensão e queda de predadores muito maiores do que elas. Elas são sobreviventes, não apenas pela força bruta, mas pela adaptabilidade. No grande teatro da natureza selvagem africana, elas desempenham o papel de vilã e heroína, equipe de limpeza, estrategista astuta, protetora feroz e caçadora implacável. Durante séculos, os humanos interpretaram mal o riso. Não é alegria, não é zombaria. É um sinal vocal complexo, um código compreendido por seu clã, uma linguagem de urgência, domínio e unidade. No entanto, para nós, tornou-se um símbolo de mentira, algo sinistro. Nós os escrevemos em contos populares como necrófagos traiçoeiros, esquecendo que eles mantêm os ecossistemas limpos, previnem doenças e mantêm o equilíbrio. Um clã de hienas trabalhando em conjunto é como um organismo vivo. Cada membro tem um papel. A matriarca dominante guiando a estratégia, os subordinados garantindo comida, os filhotes aprendendo a arte da sobrevivência desde o momento em que aprendem a andar. A sociedade deles é um espelho da nossa, com hierarquias, alianças, rivalidades, só que sem a política em que estamos tão envolvidos. Sua resiliência é testada diariamente. Leões, leopardos, secas, armadilhas humanas, tudo isso são ameaças constantes. E, no entanto, noite após noite, seus chamados ressurgem. Aquele riso sinistro e cadenciado corta-te a escuridão, como se zombasse da própria extinção. Nesses momentos, você percebe que eles não estão apenas sobrevivendo, eles estão vivendo, prosperando, se adaptando de maneiras que nem sempre conseguimos ver. Num mundo onde tantas espécies se esvaem em silêncio, a voz da hiena permanece uma promessa, um lembrete de que a vida encontra um caminho, mesmo nas paisagens mais inóspitas. Quer as reverenciemos ou as odiemos, elas continuarão a existir em seus próprios termos. A savana pertence a muitos, mas a noite é deles. Sempre moldamos o destino da hiena, quer tenhamos ou não. Fazendas e cidades em expansão invadem seus territórios ancestrais. Nossas armadilhas, preparadas para a carne de caça, prendem suas patas. A retaliação aos ataques de gado deixa a grama vermelha. As mudanças climáticas alteram a migração das presas, forçando as hienas a caçarem de forma mais arriscada, perto de assentamentos humanos. E, no entanto, nem tudo é escuridão. Em algumas regiões, conservacionistas têm trabalhado em conjunto com comunidades locais para mudar a história da hiena. Programas educacionais ensinam aos agricultores que esses predadores são aliados contra doenças, limpando carcaças antes que a doença se espalhe. Corredores de vida selvagem reconectam habitats fragmentados, dando aos clãs a liberdade de vagar sem atravessar estradas movimentadas. Ainda assim, sua imagem permanece como uma sombra em nossas mentes. Ladrões cacarejantes ao luar, conspirando no escuro. Mas a verdade é muito mais complexa. O riso que ouvimos não é direcionado a nós. É uma linguagem de sobrevivência. Sua astúcia não é malícia, mas inteligência aprimorada ao longo de milênios. O céu noturno africano, salpicado de estrelas brilhantes. Uma brisa sopra pela grama alta, trazendo o cheiro da chuva. Em algum lugar ao longe, uma única hiena chama, um grito trêmulo e assombroso. Então, outra resposta, e outra. Logo, a escuridão se enche de vida com seu coro, rolando pelas planícies como uma onda. Não é o riso de um vilão. É a batida do coração da savana.
É o som da resistência. E muito depois de nossas cidades virarem pó, talvez suas risadas ainda ecoem, uma voz eterna sob a infinita noite africana. Mas o que você acha? Encontrou algo fascinante que não sabia sobre as hienas? Conte para a gente nos comentários abaixo. E se isso te deixou com vontade de saber mais, confira a vida selvagem dos búfalos africanos.